Amém, irmãos? Glória a Deus. O tema da nossa lição, nesta manhã, é quando se vai a glória de Deus. E eu quero iniciar com uma pergunta. E, para surpresa de muito, eu não vou perguntar sobre a glória agora. Quando alguém, o que causa a saída de alguém e ela vai embora? O que pode causar? Vamos exemplificar. Um casal, marido e esposa. O que causa a saída de um deles do lar? De o quê? A saída de um deles do lar, da casa, ou do marido ou da esposa. Brigas, traições. Mais alguma colocação? Não é clara? Ciúmes. Mais ou menos assim. Falta de companheirismo. Então, quando a glória de Deus se vai? Na lição passada, nós vimos que no capítulo 8, Deus mostra para Ezequiel, ele começa mostrando a imagem de ciúme, depois mostra as gravuras pintadas, depois mostra os homens ali com incensário oferecendo incenso a um outro Deus no templo, mostra ali homens de costa para o altar adorando o Deus Sol, e mostra ali também mulheres em luto por Talmuz. Nós vimos que isso profanou ou aborreceu a Deus, que no versículo 18 Deus falou que queria abandonar. E na lição atual de hoje, nós vemos que a glória de Deus, quando a glória de Deus se vai, ou quando se vai a glória de Deus. E eu quero perguntar também o que significa a palavra glória. Não é a irmã Glória, esposa do Estevão, não. Não é a Glória, esposa do José, não. É a glória de Deus. O que significa a palavra glória? Seria presença? Presença. Você notou quando você fala glória a Deus? O que você está dizendo? Como que eu falo? Eu sei o que eu quero falar. Você sabe o que eu falo, mas não consegue. A irmã Samanta falou de presença. Então, quando eu falo glória a Deus, eu estou dizendo que eu estou sentindo a presença de Deus. Certo? E você ia dizer mais o que para complementar? Eu não sei falar, eu não sei o que eu ia falar. Ela sabe o que ia falar, mas não consegue expressar. Muito bem. Irmãos, a glória, ela é de Deus, né? E a palavra glória, né, nesse texto é kavod, não é kabod. Às vezes as pessoas podem fazer confusão de kabod, que está lá no livro de 1 Samuel, quando o sacerdote ali morre, quando Ofni e Finéas morre, aí a sua nora dá a luz e fala, Icabod, foi-se a glória de Israel. Mas aqui nós não estamos falando de kabod, significa kavod, é uma palavra hebraica, e essa palavra significa glória ou presença. Nós já falamos sentir a presença de Deus. Ela significa também peso da glória de Deus. Fala também de herança, que nós temos a herança da glória de Deus. Fala também de resplendor, o resplendor da glória de Deus. No texto, ou também fala de nuvem, que muitos estudiosos têm traduzido essa glória de Deus aí por uma palavra que virou nome de conjunto, nome de músicas, chamado Shekinah ou Shekinah, né? Uns preferem pronunciar Shekinah, outros pronunciam a palavra Shekinah, que é uma palavra hebraica. Essa palavra em si, ela não está registrada na Bíblia, a palavra Shekinah, mas ela está na tradição dos anciãos, ou seja, existe um livro que os judeus estudam paralelo à Bíblia, que é o Talmud. Entenda-se
Eu estou falando do Talmud, porque teve um dia que eu dei uma palestra, alguém levantou a mão e falou para mim assim, mas o Talmud não é o livro dos muçulmanos? Não, os muçulmanos, eles estudam o Alcorão, só para esclarecimento. O Talmud é um livro de teor histórico que é registrado, né? Até por Flávio José, fazendo menção a ele. E nós encontramos no Novo Testamento eles falando a tradição dos anciãos. A tradição era algo passado oralmente, que depois foi transcrito e virou-se um Talmud, um livro observado paralelo à Bíblia. Shekinah significa a presença da glória. Quando Ezequiel teve a visão, ele viu o resplendor da glória saindo do templo. Primeiro ponto, nós vamos analisar, para entendermos esta glória, vamos fazer um roteiro, para os irmãos entenderem a origem dessa glória. Primeiro, nós temos que ir lá para o deserto. Por que para o deserto? Porque lá no deserto, nós podemos ver em Êxodo, capítulo 25, e o versículo de número 8. Em Êxodo 25, no versículo de número 8, Deus ele chama Moisés para um bate-papo, para uma conversa, e fala com Moisés assim: e far-me-eis um santuário, e eu habitarei no meio de vós. Deus então, ele disse para o povo, para Moisés, para que fizesse um santuário e que ele ia habitar no meio dele. E Moisés, ele realmente fez o santuário como o Senhor havia ordenado, e chegou o abençoado dia da inauguração do santuário. A inauguração do santuário, que era um tabernáculo feito de tenda, que futuramente virou um templo que foi feito por Salomão. Nós vamos chegar lá, e eu quero mostrar para vocês aqui quando a glória de Deus começou a habitar no meio do povo de Israel. Vocês querem ler? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 34 e 35. Êxodo, capítulo 40, versículo 34 e 35. Leia para nós aí, irmã Clarice. 34 e 35. Então, uma nuvem cobriu o tabernáculo da região, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Olha para você ver. Então, uma nuvem encheu o tabernáculo e a glória de Deus apareceu no tabernáculo. Prossiga a leitura. Moisés não podia entrar no tabernáculo. Peraí. Olha para vocês verem uma coisa. Moisés, primeiro camarada que conversava com Deus testa a testa, boca a boca. Então, por quê? Que quando essa glória encheu o tabernáculo, por que Moisés, que era um homem que tinha intimidade com Deus? Ó, irmãos, para vocês entenderem, a intimidade de Deus com Moisés, não era Moisés que falava que era amigo de Deus, não, irmãos. Os irmãos têm que entender que eu posso falar que sou amigo até do presidente da República, certo? Eu sou amigo do presidente, eu sou amigo do senador, eu sou amigo do chefe de estado. Eu falar é uma coisa, o camarada falar que é meu amigo muda totalmente a figura, certo? E tem pessoa que nunca me viu e fala que é meu amigo, mas quando eu falo eu sou amigo da pessoa, para ela é muito importante, certo? Agora, ali foi o próprio Deus que falou que era amigo de Moisés. Mas por que ele não conseguiu entrar? Prossiga a leitura. Porque a nuvem estava sobre ele e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Ora, irmãos, ali o esplendor da glória de Deus era um peso. Era um peso muito grande. A presença de Deus ali era palpável. Por mais que Moisés tentasse aproximar,
Ele não conseguia. Ele poderia até ficar andando, mas ele não moveria do lugar que ele estava. Porque na presença, no resplendor da glória de Deus, não há espaço para atuação humana. Quando Deus ele derrama a sua glória, a glória é dele. Ele não aceita a concorrência. Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Isso foi Deus assinando, chancelando, aprovando ou autenticando aquela construção. Aquele tabernáculo feito de tenda, Deus estava chegando ali falando: eu estou autorizando, a minha glória vai habitar no meio de vocês. E o tabernáculo, os irmãos bem sabem, ele era feito de 3 divisões. A primeira era o átrio, onde havia o altar de bronze e havia a pia espelhada, onde o sacerdote se lavava. Tinha a segunda divisão, onde ao você entrar à sua direita estava o minorá, ou o castiçal, ou o candelabro. Uns preferem falar um candeeiro, outros falam castiçal, outros falam candelabro, o outro fala minorá. Tudo é o nome para o mesmo objeto. Era um objeto de ouro, com 7 taças, com 7 lâmpadas acesas, e essas lâmpadas tinham que queimar continuamente. No lado esquerdo tinha a mesa com os pães da proposição, certo? Na frente, a hora que você entrava, logo na sua frente, estava ali o altar de incenso, e logo após o altar de incenso, um outro véu. Lá dentro do véu, que era o lugar santíssimo, ou santo dos santos, o único móvel que existia nesse recipiente era a Arca da Aliança. Eu poderia trazer um estudo profundo sobre a arca, sobre a sua simbologia, sobre a sua representação de Cristo, mas o tempo não nos permite. A Arca da Aliança, ela tinha alguns objetos dentro. Alguém sabe o que tinha dentro da Arca da Aliança? Não sabia, esqueci. Você sabia? Esqueceu? Você falou aqui. Gente, então ela decorou, ela não aprendeu. Você falou aqui. Irmãos, eu falo assim, é sério, aquilo que você aprende, você não esquece. Se você aprendeu alguma coisa, pode passar 10 anos, alguém falou no assunto, seu cérebro é o maior computador que existe. Ele vai lá no arquivo e abre. Agora, quando você decora, aí com o tempo seu próprio cérebro deleta. É uns grãos? Não lembro. Ah, os grãos? Tinha grãos, essas caminhas. Primeiro e mais importante objeto que estava dentro da arca: as pedras da lei. Primeiro objeto. Segundo, a vara de Arão que floresceu. Irmãos, olha, a vara era seca e floresceu. Se ela ficasse lá no tempo, as flores iriam murchar e iriam secar. Mas como estava na Arca da Aliança, aquilo permaneceu na presença de Deus, então não murchou. A vara que floresceu estava ali. Tinha também um pote. Esse pote, ele continha maná, uma porção como testemunha para as nações vindouras, que era os grãos que a irmã Samanta falou, certo? E o maná, vocês entendam muito bem, que o maná, uma vez que ele fosse colhido, ele teria que ser consumido naquele dia. Se alguém guardasse para o dia seguinte, ele dava bicho, fedia mal, certo? Mas por que aquele maná, quando estava ali na arca, ele não estragou? Porque estava na presença de Deus. Porque tudo, irmãos, que quando está na presença de Deus é preservado. Nós temos que entender que a presença de Deus para nós é tudo. A presença de Deus ou a glória de Deus nas nossas vidas, ela nos dá vida. Amém? Vocês já sabiam que está escrito na Bíblia? Irmãos, olha para vocês verem. Eu não vou falar o que está escrito para vocês pesquisarem, porque na presença de Deus, até a tristeza, ela salta de alegria.
Você imaginou isso? Imagina a tristeza saltando de alegria. Por quê? Porque ela está na presença de Deus. Então, irmãos, nós temos que manter a nossa alegria, o nosso amor, a nossa unção, o nosso ministério na presença de Deus. Amém? Prossigamos, irmãos. Passou-se os anos, o tabernáculo foi substituído por um templo. Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, ele resolveu dedicar a Deus um templo. Na verdade, esse desejo nasceu no coração de Davi. Nós, biblicamente, falamos que quem construiu o templo foi Salomão. Mas, para Davi, o templo já estava construído. Por quê? Porque antes do templo ser construído, olha lá o Salmo 27, Davi escrevendo: porque no dia da minha adversidade, o Senhor me esconderá no seu templo, e nos seus atos eu estarei seguro. No coração de Davi o templo estava construído. Salomão então resolve dedicar a Deus um templo e constrói, certo? Constrói. E mais uma vez, a presença de Deus, ou seja, a Shekinah, a glória, o peso da glória de Deus. Como eu falei, olha, né? Presença, peso, né? Honra, resplendor, tudo isso veio mais uma vez confirmar e autenticar a inauguração do templo. Amém? Onde está escrito? Não sei, está na Bíblia. Eu estava querendo saber. É em 2 Crônicas, capítulo 7. E o versículo... Não, peraí, eu falei 7? Não. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14. O 7 é na sequência. 2 Crônicas. Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. 2 Crônicas 5, versículo 13 e 14. Leia para nós, por favor. Segundo as Crônicas. Pode ler, por favor. 13 e 14. 5, 13 e 14. Quando tocavam as trombetas. Irmãos, olha, presta atenção. Essa é a primeira manifestação do templo. Tem duas manifestações. Prossiga. Quando tocavam as trombetas e cantavam todos juntos para louvar e dar graças ao Senhor, e na medida que elevaram a voz com as trombetas e símbolos e outros instrumentos de músicas, e louvaram ao Senhor dizendo: porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então a casa do Senhor encheu. A casa do Senhor fez o quê? Se encheu de uma nuvem. Lá no versículo anterior que você leu, lá em Êxodo, falou que a tenda se encheu de uma nuvem. A glória agora era a casa do Senhor que encheu de uma nuvem. Prossiga a leitura. E não podiam os sacerdotes estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encherá a casa de Deus. Encher toda a casa de Deus. Irmãos, ali, Salomão então constrói o templo. Aí no momento da dedicação, ou da inauguração, mais uma vez, a glória do Senhor encheu a casa. Esta era a construção do primeiro templo. E na construção desse primeiro templo, Deus estava ali mais uma vez chancelando, dizendo e aprovando que Ele estava ali. Salomão ficou muito feliz, né? Só que eu creio que Salomão não estava presente no momento dessa descida da glória, que foi a primeira descida da glória.
Salomão então foi orar a Deus. Agora lê para mim o capítulo 7, a partir do versículo 1. O que aconteceu de novo? 1 e 2. Quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu holocaustos e sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor encherá a casa do Senhor. A glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Amém? Então, irmãos, mais uma vez Deus estava falando, eu estou aqui. Eu estou nesse negócio. E Deus havia prometido ao povo de Israel que a glória dele estaria sempre no meio dele. Não havia prometido? Mas por que então que na lição atual o profeta Ezequiel vê a glória do Senhor deixando o templo? Ora, começamos a ver no capítulo 9. Nós vamos ver que ele vai ver a glória do Senhor no santuário, certo? Do capítulo 9 de Ezequiel. Só que de repente, a glória do Senhor, ela não saiu assim, olha, foi embora não. A glória do Senhor saiu do santuário, que é o lugar santíssimo, e foi para o pátio, ou para o átrio, e ficou ali um período. Depois ela saiu do átrio e foi para a porta da casa. Pergunta por quê? Por quê? Porque Deus não abandona o homem de uma vez. A glória do Senhor ela vai saindo aos poucos, ou seja, dando tempo para que o homem se arrependa, se converta e Deus então retorna para ele. Mas pastor, mas a glória do Senhor é conosco, não é? A glória do Senhor é conosco, mas a glória do Senhor ela é condicionada. Ela é condicionada a quê? A minha obediência. Pastor, tu está pregando uma heresia aí, pastor? Onde está escrito isso? Será que está na Bíblia, irmãos? Vamos olhar? Leia para nós. 2 Crônicas, capítulo 15 e o versículo 2. Se quiser ler o 1 também pode, só para esclarecimento. 1 e 2. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Olha, um homem chamado Azarias, filho de Obed. E saiu ao encontro de Asa e disse... Para explicação, este Asa era rei. E disse-lhes: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se os buscardes, o achareis. Porém, se o deixares, vos deixará. Olha, presta atenção. Isso é a mensagem de um profeta. Ele foi até o rei e falou assim, ó, ouve-te Asa. Asa era o rei de Judá. E Benjamim, que a tribo de Benjamim estava em aliança com Judá. Né? Assim diz o Senhor. Certo? Se eu estarei convosco, enquanto vocês estiverem comigo. Mas no momento que você me deixar, eu também vou te deixar. E toda vez que você me buscar, o que está escrito aí? Vocês me... Onde que é? Acharão? Me achareis. Quando me buscares, me achareis. Mas tudo é um propósito e nós devemos sempre estar prontos a buscarmos ao Senhor. Por que nós devemos buscar o Senhor? Para que a sua glória permaneça em nossa vida. Amém? E nós já vimos em Crônica 5 o peso da presença da glória. Certo? E como eu disse, a glória de Deus, a presença de Deus na nossa vida é condicional à nossa obediência. Agora, para nós entendermos a causa da saída da glória do meio do povo de Israel. Semana passada
vimos que ali o povo estava adorando a outros deuses, estavam se profanando, estavam sacrificando seus filhos em altares a Moloque, estavam sacrificando seus filhos a Baal, adorando a Azerá, adorando a rainha do céu, adorando as suas pinturas da parede, ou seja, zoolatria. Estavam também com a egolatria, estavam também oferecendo incenso, ou seja, uma falsa religiosidade. O povo estava oferecendo um sacrifício como se fosse a Deus, mas era a outra divindade. Estavam adorando a Tammuz, estavam adorando ao sol e muito mais outros ídolos que o povo de Israel estava adorando, certo? E Deus ainda perdoando, tendo misericórdia. Abra comigo a sua Bíblia no capítulo 7. Nós vamos entender alguns motivos 7 de Ezequiel. Nós vamos entender aqui algumas causas pelo qual Deus abandonou o santuário, pela qual a glória de Deus abandonou o santuário. Abriram? Ezequiel capítulo 7. Vamos ler aí, olha. Uma das causas está no versículo 4. Está escrito que por causa da abominação. Leia para nós o versículo 4 no capítulo 7 de Ezequiel. Uma das causas de Deus deixar sua glória. E meu olho não te poupará, nem terei compaixão. Antes, porei sobre ti teus caminhos, e no meio de ti ficarão tuas práticas abomináveis. Então, prática abominável, as suas abominações. E sabereis que eu sou o Senhor. Para os irmãos entenderem, Deus ali estava fazendo a lista de que e por que a casa ia ficar vazia. Quando destruiu o templo, irmãos, não foi o templo de Deus, ali foi só uma estrutura, porque a glória de Deus já havia deixado a casa. E a confiança em bens materiais, eles confiavam na prata e no ouro, versículo 19 do mesmo capítulo. Lançarão pelas ruas sua prata e seu ouro. Serão de ti como coisa imunda. Nem sua prata nem seu ouro poderá livrá-los no dia do furor do Senhor. Ele não fartarão sua alma, nem encherão suas entranhas, porque isto foi o tropeço de sua maldade. Olha, a sua prata e o seu ouro. Irmão, eu não estou aqui dizendo que é pecado alguém ser rico, não. De maneira alguma. Tanto que a riqueza é um sinal de prosperidade e é bênção de Deus. Mas aqui Deus está falando claramente. Um outro motivo é porque o povo de Israel deixaram de confiar no Senhor e começaram a confiar na sua prata e no seu ouro. Deus ele buscava, Deus chamava, Deus levantava profeta e o povo não queria ouvir. Então Deus se pegou, vou deixar a casa, vou abandonar, porque eu já falei e volto a falar que hoje a igreja é a noiva do Cordeiro. E a Israel era o quê? O esposo de Israel. Israel é tido como esposa de Deus. E no momento em que Israel se profana atrás de um outro Deus, era como se fosse uma traição. Certo? Era como se fosse uma traição de uma esposa ao seu marido. Agora o versículo 23 vai falar também que um outro motivo, irmãos, é a violência. A violência é um outro motivo por causa da partida da glória de Deus. Prossiga a leitura. 23. Faça uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes. Olha, prossiga. Porque a terra está cheia de crimes de sangue e a cidade está cheia de violência.
E farei vir os piores dentre os gentios, e possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos fortes, e os seus lugares santos serão profanos. Aí já 25, né? 24. 24, tá. Então nós vemos, irmãos, que a violência estava patente aos olhos dos filhos de Israel. Deus não se agradava daqueles atos de violência. E também o versículo 24 seria, né? Que foi lido 24, que está falando também, o outro era a arrogância. Arrogância, era um povo arrogante. Olha, todas as nações aí, aqui, olha, pensam bem. Todas as nações tinham templo, não tinham? Todas as nações tinham sacerdotes, não tinham? Todas as nações faziam sacrifício, não faziam? Os deuses que não eram Deus, mas faziam. Eram sacerdócios de divindade pagãs, mas tinham. Agora Israel tinha duas coisas, igual a eles. Israel tinha um templo, certo? Israel tinha sacerdote? Tinha. Israel tinha mais o quê? Que nenhuma nação tinha. O que foi embora, irmãos? A glória de Deus. A glória de Deus. Me pergunta onde é que ficava essa glória, irmãos? Alguém me pergunta, pelo amor de Deus. Essa glória, pastor? Onde ficava essa glória? Irmãos, olha. Eu já falei para vocês que a Arca da Aliança era um caixote de madeira. Madeira de acácia. Quando Deus diz para Moisés, lá em Êxodo capítulo 25, versículo 10, ele fala assim, olha, e faz-me uma arca de madeira de acácia. Para os irmãos entenderem, a acácia era uma madeira que ninguém gostaria de colocar ela como um móvel na sua casa. Ela soltava muitas farpas, ela não dava acabamento. Então, ele fez aquela madeira, só que é o seguinte, aquela madeira simbolizava a nossa humanidade, o ser humano. Aí manda betumar ela com ouro, por dentro e por fora. Ouro fala de realeza, porque o Senhor, nosso Deus, é o nosso ouro. Em cima da arca tinha-se o propiciatório, para os irmãos terem uma ideia. Só a tampa da arca tinha 35 quilos de ouro. Só a tampa. E nessa tampa, irmãos, foram colocados 2 querubins, porque a Bíblia diz que Deus está entronizado onde? Entre os querubins. Esse querubins, a ponta do seu joelho, olha para mim aqui, a ponta do seu joelho encostava na tampa do propiciatório. Era fundido, uma peça só. As suas asas, eles estavam curvados, olhando para o chão. Porque na presença de Deus, ninguém pode olhar para a glória de Deus. Eles olhavam para dentro do propiciatório, como se fosse olhando para dentro. As suas asas, por favor, olhem para entender. Formava-se um arco perfeito, a ponta da asa fazia um arco perfeito topando em cima. Hoje, pessoal que faz a arca de qualquer jeito, os anjos com as asas esticadas assim, um encontrando a ponta, um de lado de cá, as asas topando uma na outra. Não, era um arco perfeito. Certo? Detalhe, os querubins, ele tinha um rosto de um bebê recém-nascido. Pergunta por quê, irmão? Por que eles tinham rosto de criança? Porque quem não se fizer como uma criança, de maneira alguma herdará o quê? O reino do céu. O reino do céu. E no meio desse arco, desse vaso, no dia da inauguração, lembra que nós lemos lá que a glória do Senhor encheu o tabernáculo? Lembra? Então, irmãos, entenda-se que a glória do Senhor, ela veio e ficou um brilho azulado naquele arco. A presença da glória de Deus ficou ali. Certo? E era visto.
Ali era Deus presente no meio do povo. E essa glória que Ezequiel viu saindo da cidade. Olha nossa leitura em graça. E a glória do Deus de Israel levantou-se do querubim sobre a qual estava até a entrada da casa e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Aí vem no versículo 4, versículo 10. E levantou a glória do Senhor de sobre o querubins à entrada da casa e encheu a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória de Deus. Eu comecei a falar um instante antes, voltei mais atrás para explicar. A glória de Deus ficava ali na Arca da Aliança. Vamos dar um exemplo, ela ficava aqui. Digamos que aqui era o lugar santo. Ali estavam os dois querubins. Há quem diz que a glória de Deus ergueu-se sobre os querubins. Há quem diz que eram os dois querubins da arca. Mas também há forte indício de historiadores que esses querubins aqui que estão mencionados eram os querubins do carro-trono. O que é o carro-trono? Lembra da nossa primeira visão? Primeira visão de Ezequiel, né? Que estava ele à margem do rio Quebar, ali lamentando, coitados, os seus 5 anos de cativeiro, que eram os seus 5 anos de treinamento para começar o sacerdócio. Ele viu os querubins com rosto de homem, rosto de águia, rosto de boi e rosto de leão. E eles estavam sobre roda, o carro-chefe. Viravam para lá, as rodas acompanhavam. Viravam para cá, as rodas acompanhavam. É chamado de um carro-trono. Ela então se eleva daí e vai para a entrada da casa. Muitos congressos têm pregado e têm ensinado que a glória do Senhor encheu a casa. Muitos congressos, os anos 90, os anos 80, que eram bons. A maioria dos congressos usava esse título, esse tema. Só que por falta de conhecimento, que aqui a glória do Senhor encheu a casa, porque a glória estava indo embora. A sequência, e eu aconselho os irmãos ver esses 3, 7, 8, 9, 10 e 11 na Bíblia, os irmãos vão ter uma interação melhor. Que aqui eles entraram e encheu-se a glória do Hospedor. Aí o versículo 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e levaram-se da terra aos meus olhos. Quando saíram, as rodas os acompanhavam e pararam à entrada oriental da casa do Senhor. A porta oriental da casa, não é a porta oriental da cidade. Porque os anjos estavam no santuário. A glória sai do santuário, do santo do santo, e vem para o átrio. Do átrio, ela sai e vai para a porta, ou seja, Deus estava aguardando o arrependimento do povo, para que a glória dele não se afastasse do santuário. Só que ali, ninguém arrependeu, a glória então se elevou e ficou às alturas, na cidade, como se fosse na praça principal da cidade, e ficava logo próximo à porta da cidade, chamada de Porta Dourada, ou Porta Oriental. Sai-se a glória do meio da cidade, e vai para a entrada da cidade, que é a Porta Oriental. Na Porta Oriental, a glória então alça voo. E para onde ela vai? Para na lição. Para o monte que está ao oriente da cidade. Qual o monte que está ao oriente da cidade? Repete mais alto para mim. Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. Então nós entendemos que a glória saiu da cidade, parou sobre o monte das
embora. Alguém lembra de algum evento especial que aconteceu no Monte das Oliveiras? Não? Peraí, olha lá. Nenhum evento especial? Mateus 24. Nós vamos falar, não precisa ler, é só para vocês entenderem. Jesus, ele começa a falar do seu sofrimento ali no Monte das Oliveiras. Ele começou a falar, começou a ensinar, e no Monte das Oliveiras. Só que, em Atos, olha mesmo em Mateus ainda, né? Jesus, ele foi orar em um jardim chamado Getsemane. Getsema ou Getsemane, que significa lugar de ser prensado. Onde ficava esse jardim? No Monte Das Oliveiras. das Oliveiras. Jesus então ressuscita. Jesus ressuscitou. Lembra que a glória de Deus ela partiu do Monte das Oliveiras. Mas pastor, o profeta falou que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Nós falamos do primeiro templo, que foi o templo construído por Salomão. Agora, houve a construção do segundo templo, o templo construído por Zorobabel. Zorobabel construiu o templo quando voltou do exílio da Babilônia, certo? Só que Herodes, ele resolveu, só que esse templo era meio para baixo, fraquinho, em relação ao outro, que os homens começaram a chorar. Se você for lá ler em Esdras, você vai ver que alguns choravam, outros se alegravam, porque quem já tinha visto o outro templo, falava, esse templo não chega nem aos pés dos outros. Mas quem nunca tinha visto um templo, nasceu no cativeiro, glorificava a Deus pela construção do templo. Mas nesse tempo nós não vimos a glória de Deus encher. Então por que o profeta falou que a glória do segundo templo seria maior que a do primeiro? Aí vem Herodes e reforma o templo, gasta 40 anos e reforma o templo. Na verdade, nos dias de Jesus, o templo ainda estava em construção. Segundo o relato histórico, esse templo foi inaugurado, mais ou menos no ano 66 da era cristã. Era um templo magnífico, certo? E lembra que lá no tabernáculo a glória encheu a casa? Lembra que lá com Salomão a glória encheu a casa? E o segundo templo a glória não encheu a casa. E por que o profeta falou que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira? Porque nesse tempo, aquele que viria para governar esse templo, ou seja, a glória de Deus, ela veio montada em um jumentinho. Ali estava o próprio Deus, Jesus, entrando no templo, só que os homens não puderam ver a manifestação dessa glória, porque Jesus, ele era a glória de Deus. Amém? Jesus, então, irmãos, ele morre e ressuscita. Antes disso, olha para nós Ezequiel 11, versículo 23, que vai falar que a glória estava no monte, que é o Monte das Oliveiras. Está na lição, irmãos. É só abrir a lição e ler. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que estão a oriente da cidade. A oriente da cidade. Aqui estamos falando do Monte das Oliveiras. Certo? Agora, Jesus, depois de ressuscitado, ele esteve por 40 dias com os discípulos, 40 dias andando, ensinando os discípulos. E em Atos capítulo 9, ele foi elevado ao céu em qual monte? Das Oliveiras? No Monte das Oliveiras. Jesus ali, em Atos capítulo 9, 1, versículo 9, ele é assunto ao céu, ele dá instrução aos discípulos e vai
também ali do Monte das Oliveiras. Achou? Leia para nós. Atos capítulo 1, versículo 9. Atos, depois de João. 9. Atos 1, 9. Havendo dito essas palavras, vendo eles, foi levado em uma nuvem, o recebeu e o ocultou aos seus olhos. Ora, então Jesus no Monte das Oliveiras, ele foi levado às alturas, mas ele prometeu voltar. Ele havia prometido? Alguém abre a sua Bíblia para mim agora em Zacarias, antes de Malaquias, capítulo de número 14, e o versículo número 4, temos uma promessa que ele vai voltar no Monte das Oliveiras. Vamos cantar a musiquinha? Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadiah. Achou? Qual que é que eu vou? Zacarias. Zacarias o quê? 14, versículo 4. 14, 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Peraí, naquele dia, que dia é esse? Irmãos, prossiga. No Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Amém? Quer ler mais? É tão boa a leitura, dá vontade de ler o capítulo todo, né, irmãos? Vamos ler o livro todo? Esse livro tem várias profecias. Vai estar falando, irmão, sobre a grande tribulação. Vai estar falando sobre a famosa batalha do Armagedon. Vai estar falando da vinda de Jesus com a sua igreja. E ele vai chegar e vai tocar o seu pé no Monte das Oliveiras. Vai entrar na cidade, fazer o julgamento das nações, implantar o reino milenial. E a igreja vai estar reinando com Cristo por 1000 anos. Ele virá. O Monte das Oliveiras tem uma simbologia profética muito grande, tanto literária quanto escatológica. E Jesus, irmãos, ele é a nossa glória. E nós sabemos que o templo foi destruído no ano 70 da era cristã. Mas Jesus, ele disse para nós que nós devíamos manter o nosso coração puro, porque ele viria para nós e faríamos em nós morada. E o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, dizendo assim: não sabeis vós que sois santuário do Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora, imagina que a glória de Deus, o Espírito de Deus habita nesse templo. Lembra-se das causas que nós falamos alguns minutos atrás aí, olha só as causas. Pela saída da glória de Deus. Certo? Começou com abominação. Se eu começar a abominar esse templo, se eu começar a confiar no meu olho, na minha pata, se eu começar a praticar violência, prática de violência, irmão, não eu sair aí dando pancada em todo mundo, não. Aí eu tenho um coração mau, eu tenho um coração violento. Se eu começar a me tornar uma pessoa arrogante, no momento em que eu me torno uma pessoa arrogante, a glória de Deus pode sair da minha vida. Lembra que Davi pecou? Davi pecou e a glória de Deus saiu da vida de Davi. Só que Davi ele se arrependeu, ele falou e disse: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. E ele diz mais: Senhor, não retire de mim o seu Santo Espírito e renova dentro de mim, né? E torna a dar-me a alegria da tua salvação. Irmãos, nós podemos pecar, nós podemos falhar, mas nós não podemos de maneira alguma mantermos um coração
com mau e infiel. Em Hebreus capítulo 3, versículo 12. Alguém abre para nós aí. Hebreus está quase lá no final. Depois de Timóteo, Tito. Hebreus o quê? 3, versículo 12. Vai falar sobre o coração mau e infiel. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Olha, irmãos, no momento em que eu tenho dentro de mim um coração mau e um coração infiel, eu estou me apartando do Deus vivo. E uma vez em que eu me aparto do Deus vivo, lembra que nós lemos lá em 2 Crônicas, 1 Crônicas, 2 Crônicas mesmo? Se vocês me deixarem, eu estarei com vocês enquanto vocês estiverem comigo. No momento em que vocês me deixarem, eu também vos deixarei. Mas quando vós buscardes de mim, me achareis. No momento em que eu tenho um coração mau, um coração infiel, o próprio Deus ele vai se afastando de mim. Não significa o meu fim, não. No momento em que eu me converto, me arrependo do meu pecado, Deus ele está pronto para me perdoar. Para nós terminarmos aqui, amados, Romanos capítulo 6, versículo 10 e 11, vai estar falando que nós temos que estar morto para o pecado. Romanos capítulo 6, Atos Romanos, capítulo 6, versículo 10 e 11. Pode ler? Pode ler, por favor. Porque quando a ter morrido para o pecado... Olha aqui, presta atenção, mas leia o capítulo todo em casa. Você que está nos assistindo, leia o capítulo todo em casa para você ver as profundezas de revelações que Deus usa o apóstolo Paulo para falar com a igreja. Porque quando ao ter morrido para o pecado, morreu uma vez por todas, mas quando a viver para Deus vive. Prossiga. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, Senhor nosso. Prossiga. Irmãos, olha, quanto nós temos que considerar morto para o pecado. Irmãos, uma perguntinha corriqueira. Deixa eu perguntar aqui. Pode. O que está morto para o pecado? Primeiro, vamos falar devagarzinho. Primeiro, o que é pecado? O que é pecado? Eu já ensinei isso aqui umas 300 vezes, irmãos. Me ajuda aí. Eu já falei, se eu saco uma arma e atiro em num elemento em conflito com a lei e erro ele, o que aconteceu comigo? Cometeu o pecado. Qual o pecado? Atirar e não acertar. Então pecado é o quê? Errar o alvo. A palavra pecado, irmão, significa errar o alvo. Certo? Isso é pecado. Então, agora você me faça a sua pergunta. Como é que é mesmo? O que é estar morto? Para o pecado. Bom, beleza, muito bem. Já morreu alguém da sua família? Já viu ele no caixão? Aquela pessoa pode chegar e falar assim, eu vou beber uma cerveja? Não, vamos explicar o negócio direito. O defunto chega e fala, vou beber uma cerveja? Fala ou não? Não. O defunto fala, eu vou ali pro forró dançar uma gafieira? Não. Ele pode fazer isso? Eu vou pro baile funk dançar e pum com as novinhas. O defunto pode falar isso? Não. Apesar que fizeram um filme aí defunto ouvindo rádio, né? Nos anos 80, 90, o cara punha o rádio pelo defunto, o defunto saía dançando no meio da rua, né? O defunto não pode fazer isso, não? Não. O defunto pode ter prática sexual ilícitas? Não. Por quê? Está morto. Está morto? Então quer dizer que morto não tem vontade. Não. Morto não pode fazer nada. Então se eu estou morto para o pecado, por que eu quero fazer as coisas do pecado?
É porque você não Pera, então eu estou morto ou estou desacordado? Pergunto para você que está nos assistindo: você está morto por pecado ou está desmaiado? Porque morto não tem vontade, morto não peca. O morto pode ver o maior banquete ali, ele não deseja aquele banquete. E a Bíblia diz que vós morrestes, nós morremos. E a nossa vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus. Nós pregamos que estamos mortos por pecado, não pregamos? Pregamos isso e ensinamos também, não ensinamos? Eu estou morto por pecado? De vez em quando dá vontade de fazer um pecadinho, não? Dá vontade, não? Foi para todo mundo aí. Não dá vontade de fazer um pecadinho, não? Não estou julgando ninguém, não. Aí eu pergunto: será que eu estou morto? Ou estou só dormindo? Lembrando que a morte também é um sono. Certo? É o coma 5. Morte. Tem o coma 1, coma 2, coma 3, o 4 e o 5. O 1, 2 e o 3 você pode voltar. O 3 raramente. O 3 você pode voltar. De 1, 2 com certeza a pessoa volta do coma. O 3 às vezes volta e às vezes não. O 4 é quase impossível a pessoa voltar do coma, se a pessoa está no coma 4. O coma 5 já é a morte declarada. Certo? Então, se eu estou morto para o pecado, né, eu tenho que buscar as coisas que são de cima. Morto, ele não tem acesso a mais nada desse mundo. As coisas do mundo pode ter acesso a ele. E eu já vi pessoas chegar no caixão lá: ô meu amigo, eu estou bebendo essa com você, bebe um pouquinho, joga um pouquinho em cima do caixão. Eu já vi gente fazer isso. Certo? Eu já vi aí um camarada funkeiro aí que morreu, e as novinhas subindo em cima do caixão e dançando funk. Isso aí até no YouTube, se vocês quiserem ver esse vídeo. Então, irmãos, essa pergunta eu deixo para você, para que a glória de Deus não abandone a minha vida. Eu estou morto ou eu estou vivo? Eu estou morto ou eu estou desacordado ou fingindo que estou morto? Se nós estamos com Cristo, nós temos que buscar as coisas do céu, que estão em cima, onde Cristo está assentado. Está escrito em Filipenses. Amém? Que Deus em Cristo abençoe nossas vidas. É um livrozinho pequeno, dá para todo mundo ler e aprendermos a buscar as coisas que são de cima. Que Deus abençoe as nossas vidas.